E disse Deus, produz a terra almas viventes, novamente almas viventes, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra. Observa, e fez Deus as bestas feras da terra. Essa palavra tem uma conotação muito profunda, uma exegese bíblica em cima dessa palavra bestas feras. Marque bem. Sublinha na tua Bíblia aí, ó, bestas feras. Se quiser fazer anotação com pergunta, faça. Conforme as suas espécies, e o gado conforme as suas espécies, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Assim viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e da terra e dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esse aqui é um versículo. Aqui ainda está no consciente de Deus, na presciência de Deus, de fazer o homem. Depois ele entra em ação, em atitude, mais para frente. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, nós vamos entrar nessa questão aqui. Vamos para o versículo 28. E Deus os abençoou, disse-lhes, frutificai, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Aí tem uns besta, uns tongos, que diz que quando Adão pecou, aí ele conheceu a Eva e conheceu a frutinha da Eva. Aí que nasceu Adão. Nasceu Caim e Abel. Que palhaços. Que besta. Antes de Adão pecar, Deus já tinha dito, frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-as e a dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu o domínio para o homem sobre tudo. Depois do pecado, o homem começou a tentar dominar o homem, fazer ao contrário. Se o homem só se preocupasse em dominar as bestas, feras, amansar o cavalo e o boi, para trabalhar para ele, estaria tudo em paz e harmonia. Mas a partir do momento em que entrou o pecado, o homem quer dominar o homem. Tanto é que o próprio irmão mata o irmão. Caim matou Abel. Por causa da inveja e o domínio territorial. Deu para entender? E aí começa a muvuca. Mais uma explicação. Antes que Adão pecasse, Eva tinha filhos. Conta a história de Caim e Abel, mas tinha filhos e filhas. Só, porém, que até ali ela não sofria dor de parto, como a vaca não sofre. A vaca não sofre. As mulheres hebreias não sofriam dor de parto. As contrações vinham. Você imagina 40 anos no deserto, as mulheres hebreias, eles iam fazer amor, fique legal. E ela empranhava ou ficava grávida, mas continuava andando. Você acha que cada de 2 milhões de pessoas as mulheres não engravidavam 40 anos, pois nasceu uma geração no deserto, segundo a Bíblia. Só, porém, que elas continuavam andando. O melhor
melhor terapia pré-natal para uma mulher, quando engravida, é andar só. Vinha as contrações, ela se acrocava, o marido estava perto e uma senhora de idade, uma idônea, estava perto, cortava o cordão umbilical, descia a placenta, enterrava, porque para não criar issos, predadores. Afinal, em Levítico dizia que quando o homem ou a mulher ia evacuar, fazia uma covinha com uma pazinha, que nem o gato faz, evacuava ali, tampava de areia, pronto. A mulher se limpava, pegava a criança, botava no seio e continuava andando. 2 milhões de pessoas, ela atrasava um pouquinho, ele atrasava, não tinha problema, porque estava de olho nas nuvens para acalentar o calor e à noite estava de olho na coluna de fogo para aquecer e clarear o caminho pela qual eles deveriam andar. Visto que lá no Oriente as noites não são escuras como aqui. Lá no Oriente, só tem um porém, que durante o dia o sol no deserto chega até 60 graus, com um ventinho fresco, mas à noite chega a 0 grau, a 2 graus, 2, 3, 4, 5 graus abaixo de zero. Então precisava o calor da coluna de fogo para aquecê-los. Deu para entender o cuidado de Deus, a providência de Deus, o compromisso de Deus para com o homem? E assim Deus criou o Éden para que o homem se sentisse realizado. Outra hora eu vou entrar na polêmica sobre a existência de Deus, mas eu acho que eu vou falar agora. Porque aí nós viemos para uma outra parte que fala sobre a criação do homem, né? Onde eu parei aqui. Parei aqui. E viu Deus que tudo tinha feito, e eis que era muito bem, e foi tarde de manhã do 6º dia. Aí nós entramos no capítulo 2. Mas antes disso, nós vamos trabalhar em cima de uma tese. Como... Aí eu vou responder a pergunta do meu irmão que fez. Sobre a existência de Deus. Qual é o versículo que prova a existência de Deus? Ele perguntou para mim. Como Deus é espírito, o próprio João fala, e o próprio Jesus fala no capítulo 4 de São João, para a mulher samaritana, que Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. No capítulo 17 do Evangelho de São João, no capítulo 16, e o versículo 3 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no capítulo 17, o versículo 3, Jesus mesmo diz: a vida eterna, Pai Santo, ele orando a Deus, né, a oração sacerdotal de Jesus, ele diz: Pai Santo, eu vim com esse propósito, que todos creiam em Jesus Cristo, que é teu Filho, e a vida eterna é esta, que todos creiam em Jesus Cristo, teu Filho, e a ti só, como o único Deus verdadeiro. Essa é a vida eterna, que crê em Jesus e crê em Deus, como Pai, como Deus verdadeiro. Então, qualquer pecado no mundo é perdoado. Qualquer pecado é perdoado, mas o pecado de não aceitar Jesus, aí os testemunhos de Jeová já estão no inferno. Manda para um testemunho de Jeová essa gravação. Esse que vem aqui na minha casa, ou me procura. Eu já fiz
milhares de propostas para eles. Eu vou lá na igreja de vocês com a minha Bíblia da edição Jerusalém ou a edição Ferreira de Almeida, tanto faz, mas não a edição Novo Mundo, que é de Rússia, de 1830, aquele bandido. Aí botou um monte de minhoca numa meia dúzia e criou uma organização dos Testemunhos de Jeová, como a maçonaria também é uma organização. É a única que é seita, né, considerado igreja. Aí eles mudaram tudo, né? Aí eles não crêem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e também não crêem na Trindade. Por causa disso, já estão no inferno, porque se não creem em Jesus Cristo como Filho de Deus e Deus único e verdadeiro como Criador do céu e da terra, já estão no inferno. No inferno que eu digo, já estão separados da existência de Deus. O julgamento vem depois, 7 juízes de Deus e Apocalipse. Como Deus vai provar a sua identidade como espiritual? Criando o material, o físico. Por exemplo, a lei da física. Você pega 2 ímãs. Você sabe o que é um ímã, né? Metal imantado. Se você virar de um jeito, ele se atrai. Se você virar de outro jeito, ele se repele. O que você vê ali? Nada. Mas você vê a lei da gravidade. Você solta uma pedra aqui em cima, ela desce. Porém, a árvore, ela sobe. O ar, ele sobe. Mas a pedra e a árvore que vem da chuva, ele desce. É a lei da gravidade. Vai explicar isso, é um fenômeno. Entende? O intrínseco da rede elétrica, o trifásico, é um fenômeno que descobriu e tem uma força quadruplicada. A trindade de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é um mistério. O mistério não se explica, se aceita. Pronto. A vida e a morte, seu cocadinha, é o mistério da vida. Eis o mistério da fé. Por exemplo, o padre diz, eis o mistério da fé. É um mistério. Não se explica, se aceita. E Deus, para se revelar, aí ele cria a matéria, no capítulo 1. Tudo. E agora vem a criação do homem, a sua imagem, conforme a semelhança. Deus mentaliza, bota um projeto. Como é que eu vou fazer o homem? Igual o macaco? O criacionismo ou o evolucionismo? Aí vem a doutrina de Marx. Os marxistas estão aí acreditando na evolução, que o homem evoluiu de um macaco, da ameba. Deu para entender? Nós somos criacionistas, os evangélicos, todos os cristãos, que Deus criou o céu e a terra. Deus no princípio criou, entende? Os céus e a terra. Somos criatura. Aí vem a questão da criatura de Deus, não filhos de Deus. Isso nós vamos trabalhar aí no capítulo 2 e também lá no capítulo 11. No capítulo 2, o versículo de 11. Versículo 11 do Evangelho de São João. Deu para entender? Tudo isso nós vamos caminhando. Se você tiver alguma dúvida, marque no papel ali, conforme eu vou explicando, a tua dúvida. E entra no número que eu deixei. E aí nós vamos conversar por WhatsApp ou por mensagem de voz, separadamente. Se vier muitas perguntas, eu vou responder numa live específica, mais de 3 perguntas do mesmo, referente ao mesmo assunto. Eu já vou responder, porque nós não vamos passar lá para frente para responder a pergunta aqui de trás. Nós vamos responder a pergunta pertinente a esse princípio bíblico, a esta mensagem. Talvez na hora eu esqueça alguma coisa de explicar aqui, através de uma pergunta eu venho lembrar aquele assunto que eu não completei, porque a minha mente está assim, ó, a 1000. É um computador, entende? E às vezes eu posso esquecer de alguns detalhes. Na verdade, já estou com 70 anos, vou fazer 71,
e posso esquecer de algumas cositas. Amém? Que Deus abençoe. Agora eu vou almoçar. Daqui a pouco eu volto.